Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Me dirijo aqui a vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Rafael Sampaio, da disciplina de História, e hoje eu quero introduzir o tema imperialismo para trabalhar com vocês. É importante entendermos como a nossa aula vai ser dividida. Primeiro nós vamos dividir em duas partes. Essa nossa primeira aula de hoje, nós vamos compreender o conceito de imperialismo. O que é o imperialismo? Quais são as suas características? Em que período o imperialismo ocorre e dentro de que contexto ele ocorre? Nós vamos também trabalhar alguns fatores que estimularam para que o imperialismo acontecesse e, por fim, nós vamos trabalhar algumas modalidades desse imperialismo. Em uma segunda aula, nós vamos compreender de que forma essas potências imperialistas europeias elas trabalharam com as áreas, com as regiões sobre as quais elas exerceram dominação. Então, essa nossa primeira aula de hoje ela é mais para conceituar e entender o que foi esse imperialismo e de forma muito sintética, de forma muito objetiva, sabermos quais foram os fatores gerais que estimularam para que isso acontecesse. Para a nossa aula, eu vou usar um recurso de slide e juntamente aos slides eu vou realizando as explicações para vocês, tá certo? Então vamos à nossa aula de hoje. Primeiramente, nós precisamos entender que nós estamos falando de um imperialismo europeu, tá certo, pessoal? Esse imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, novo, nova, né? Por que novo, nova? Isso significa então, professor, que já teve colonialismo antes? Sim, lembra que no primeiro colonialismo foram as Américas, as regiões dominadas, né? E aí, agora nós estamos falando já século XIX e século XX. Século XIX e século XX, a América já está passando por um processo de liberdade, de emancipação. Porém, essas potências europeias que nós vamos estudar, elas querem continuar ganhando território, elas querem continuar ganhando mercado, elas querem ter produto, elas querem ter mão de obra barata, produto barato, e elas também querem novos locais de comercialização para vender aquilo que eles produziam. Lembrando que algumas delas já estão passando pela Revolução Industrial. Revolução Industrial que trouxe maior produção, que trouxe automação para a indústria, ou seja, superprodução. E agora, para quem nós vamos vender? Não é verdade? Então nós precisamos entender que antes disso, essas potências europeias elas já desenvolveram um processo de colonização. Por isso esse imperialismo do século XIX e século XX aí, ele vai ser chamado também de neocolonialismo, de novas colônias. É muito importante ficarmos atentos neste detalhe. Outro ponto que é muito importante nós termos em mente, pessoal, é que é importante estudarmos o imperialismo, devido a que o imperialismo, sabendo sobre ele, nós vamos conseguir entender que algumas coisas que foram estabelecidas e a forma com que esse imperialismo se deu foi grande impacto, deu um grande impacto, foi um grande gerador para que acontecesse então a Primeira e Segunda Guerra, esse período entre guerras aí. Alguns fatores do imperialismo foram causadores para que isso acontecesse. Então esse imperialismo europeu, século XIX, século XX, estamos falando diretamente sobre África e Ásia, tá certo? Então vamos aos nossos próximos slides aqui. Então nós temos aqui o conceito de imperialismo. O que foi o imperialismo então? O imperialismo por si só, ele foi uma disputa entre potências europeias, nós podemos dizer assim. Por que disputa? Porque essas potências europeias capitalistas, umas queriam ser maiores que as outras. Uma queria ser maior do que a outra. Queria que o seu mercado fosse maior. Queria que a sua economia fosse maior. Então esse imperialismo foi o
que em si, resumidamente? Foi a briga de potências capitalistas europeias para que pudessem, então, expandir a sua economia de mercado. Expandindo a sua economia de mercado, expandindo também a sua cultura, elas dominariam, elas seriam grande referência. Elas queriam impor, ser uma imponência política, econômica e cultural. Logo aqui embaixo vocês podem ver também que eu coloco que ela também foi chamada, que o imperialismo também foi chamado de neocolonialismo, porque foi então o surgimento de novas colônias, porque antes na América já tivemos o surgimento das primeiras colônias. Posterior a isso, então, século XIX e XX, África e Ásia, nós temos aí o surgimento de novas colônias, correto? Fatores que levaram ao imperialismo. Então agora a gente precisa ficar bastante atento nisso daqui, tá joia, pessoal? A justificativa para o imperialismo. Na verdade foram várias justificativas e aqui eu elenquei alguns dos que eu achei mais principais para que nós pudéssemos trabalhar. Ideias racistas do século XIX. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão dessas ideias racistas. O europeu, esse dominador, esse capitalista com essa ideia de superioridade cultural, mas também de superioridade étnica. E aqui a gente vai entrar num ponto que eu anotei para conversar com vocês, a questão do darwinismo social, onde se justifica também a superioridade, uma raça mais evoluída, que se adaptou melhor. Então, o europeu se colocava como uma raça superior, como uma etnia superior e que poderia, então, dominar todas as outras, como aquele que levaria a organização, a civilização para demais sociedades, que é o que eu coloco logo aí embaixo, né? A missão civilizadora, ou seja, o europeu trouxe para si o dever de levar bons costumes. Mas isso aí, pessoal, é uma máscara, tá bom? Esse dever de levar bons costumes é algo de fachada, porque o que estava escondido por trás de tudo isso, na verdade, era o interesse econômico. Por exemplo, na África, era uma região que favoreceria para as potências europeias pedras preciosas, alguns territórios férteis, assim como na Ásia, tá bom? Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso daí. Tem um filme que eu acredito que a maioria de vocês já assistiu, que é Tarzan. Nós temos o Tarzan que convive na selva e que depois ele vai conviver na cidade. Então, enquanto ele está na selva, enquanto ele está no meio de toda aquela situação, ele é um primitivo, ele é um mal educado, e ele vindo para a cidade, ele vindo para costumes europeus, ele vindo para a etiqueta europeia, ele se torna um bom homem. Então era mais ou menos essa ideia que se colocava aí. A cultura europeia civilizava as raças superiores. Essa raça superior ela teria direito à raça inferior, direito de dominação, tá? Então essa é uma primeira justificativa que nós temos. Outros fatores era que essas potências europeias buscavam mercados produtores de matéria-prima. Então eles queriam matéria-prima, porém eles queriam matéria-prima barata e muitas vezes nem mesmo barata. Eles queriam uma matéria-prima explorada, sem custear, né? Sem pagar isso, e explorada através de uma mão de obra escrava. Outro ponto importante é que eles tinham a questão do orgulho nacional. Quanto mais essa nação europeia crescesse, quanto mais ela se tornasse uma potência, maior ela seria, e ela causaria um orgulho nacional muito maior, e ela teria um apoio muito grande de toda a sua camada social. Então, existem muitos interesses particulares atrás de tudo isso. Aí, as ideias racistas, a questão do darwinismo social que eu expliquei para vocês, que enfatiza a necessidade do europeu levar aos demais povos do planeta, aos demais povos dos outros continentes,
a inteligência como se ele fosse superior a tudo, a eugenia, né, europeia, ou seja, o europeu que tem que levar a civilização. Sem o europeu, as demais regiões, os demais povos não seriam civilizados. A política de branqueamento, a questão étnica, o branco como raça superior, né? Então, pessoal, os outros que não eram europeus eram considerados fracos socialmente, culturalmente, na sua maneira de se organizar. A gente precisa ter isso muito claro para nós. Fatores econômicos que também favoreceram ao imperialismo, a expansão dos mercados em escala mundial. Essas potências queriam expandir a sua economia, como eu já disse, e fazer com que a sua economia fosse melhor do que outras economias. Necessidade de novos mercados. Vou lembrar novamente vocês, estamos vivendo período de revolução industrial, produção. E agora, para quem vamos vender? Alta escala de produção, aonde vamos ter mão de obra barata. Alta escala de produção, aonde vamos ter produto barato para que a gente consiga lucrar muito mais. Então isso também foi um motivo, foi um fator econômico que favorece o imperialismo. Causas culturais, o eurocentrismo, o europeu era centro de tudo, o europeu era referência para tudo, o europeu era referência na maneira de se portar, o europeu era referência na maneira de organizar uma sociedade, e isso também favorece para que o imperialismo aconteça. Questões tecnológicas, também o avanço nos transportes e o avanço nas comunicações que o europeu vivia, e isso facilitava com que a sua economia de mercado ficasse cada vez mais em ascensão. Aspectos políticos. O que eles buscavam dentro desses aspectos políticos, pessoal? Prestígio internacional. Essas potências europeias, elas queriam reconhecimento. Isso é muito importante para a gente conseguir entender. No próximo vídeo nós vamos entrar então na Conferência de Berlim, na partilha da África, a ocupação do território asiático também. E aqui, por fim, nós vamos ter os modelos de dominação. De que forma aconteceu, então, esse imperialismo? Nós temos o primeiro modelo de dominação, que é o protetorado, pessoal. O que foi o protetorado? Alguém desta potência europeia era escolhido para ser líder, um líder submisso, é claro, dentro daquela região colonizada. A metrópole, o explorador, dentro do protetorado, escolheria então alguém para ser líder dentro daquela região colonizada, dentro daquela neocolônia, dentro daquela nova colônia. Depois nós temos a colônia em si. O que é a colônia? Dentro do modelo de dominação colonial, assim como foi Brasil, colônia de Portugal, o que acontece? Existe uma dominação direta da metrópole. O que isso quer dizer? Existe aqui, dentro da colônia, uma formação governamental direta. Enquanto no protetorado nós temos um representante, dentro da colônia nós temos uma formação de governo direto. É uma ação direta, uma dominação direta aqui no modelo colonial. Depois nós vamos ter também o domínio econômico. O que significa o domínio econômico? Aqui nós temos então a dominação apenas econômica, de forma onde a autonomia política era preservada, a extração dos recursos dessa região. Então, aqui acontece de forma muito mais específica a exploração dentro do contexto econômico, tá joia, pessoal? Também, por fim, e não menos importante, nós temos uma área de influência. O que significa uma área de influência? Onde você pega apenas uma parte da região, ou seja, não se faz a dominação em todo o território, mas se escolhe ali um território onde haja maior favorecimento, onde haja melhor riqueza, e os territórios que estão ao seu redor não existe tanta possibilidade de crescimento assim, então se fragmenta, escolhe um pedaço que venha lhe dar maior lucratividade, e aí então nós temos a área de influência, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que foi o imperialismo, esse neocolonialismo, o surgimento de novas colônias e os verdadeiros interesses que estavam por trás de tudo isso. Na nossa segunda aula, nós vamos entender então esse neocolonialismo dentro do contexto África e Ásia. Desejo a vocês um bom estudo, fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem, pessoal. Grande abraço!